4. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, que diz: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Agora nós vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, que diz: Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Vamos orar? Ó Deus, nós rogamos a Ti nessa hora, para que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra, ó Deus, traga sobre nós o entendimento da Tua vontade, do Teu querer. Estamos atravessando dias difíceis, a nação está atravessando momentos difíceis, o mundo passa por uma crise, e nós queremos, ó Deus, aprender como viver nesses dias difíceis. Nós queremos aprender de Ti nessa noite qual a perspectiva que nós precisamos ter diante dessas lutas, qual o entendimento que nós precisamos ter diante desses ventos contrários que têm soprado sobre nós, ó Deus. Traz entendimento aos nossos corações, quanto àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, na vida da igreja do Senhor, do povo do Senhor, na vida de cada ser humano nessa terra, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, ministra a Tua igreja, ministra os corações que ouvem nesse momento essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, todo momento, por mais caótico, por mais difícil que seja na vida de um servo de Deus, ele sempre vai redundar, ele sempre será bênção. Por mais difícil, por mais doloroso, por mais caótico, todo momento, para a igreja de Cristo, para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, esse momento difícil tem propósitos abençoadores. Parece um negócio meio estranho, né? Mas é uma realidade. Dificuldades na vida dos servos de Deus sempre vão ser transformadas em bênçãos. O objetivo são bênçãos. E o texto que nós lemos aqui, escrito por Tiago, ele traz um estímulo aos crentes que estavam passando por uma perseguição. Aqueles crentes estavam no contexto onde eles estavam perdendo absolutamente tudo que eles tinham. Eles estavam perdendo as suas propriedades, eles estavam perdendo seus empregos, eles estavam perdendo a estabilidade da vida em família, no local de nascimento, na sua pátria, na sua cidade. Então a situação que eles estavam passando era uma situação muito séria, era uma perseguição ferrenha, dolorosa, e muitos crentes que passaram por essas aflições aqui, tiveram de abandonar tudo que tinham, e fugir com a roupa do corpo, sem levar pertences, para poder salvar a própria vida. Os que não conseguiram fugir foram pegos, foram presos e alguns chegaram a ser condenados à morte. É nesse contexto que essa carta é escrita.
que Tiago escreve à igreja, num contexto de terrível luta. E Tiago, ele vem como um instrumento de Deus, escrevendo aqueles irmãos e estimulando aqueles irmãos a olhar para aquela situação e ter uma postura apenas. A olhar para tudo aquilo e ter uma postura apenas: alegria. Olha que negócio estranho. Alegrem-se com isso. Alegrem-se pelas perseguições e tribulações que vocês estão passando. Não era para deixar com que o coração deles fossem tomados por desespero, não era para permitir a inquietude se alojar, não era para eles ficarem reclamando da própria sorte, não era para eles procurarem alguém a quem culpar. Não era para se tornarem amargos, ranzinzas, de mal com a vida. Eram para se alegrar. Se alegrem. Não reclamem, se alegrem. Não arrumem a quem culpar, se alegrem. Não caiam em desespero, se alegrem. Não deixem a ansiedade tomar conta dos seus corações, se alegrem. Era o que Tiago está escrevendo. E ele traz uma lembrança dizendo: essa tempestade vai se transformar em bênção. E Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Coríntio, ele diz sobre a bênção dos ventos contrários. A bênção que são as dificuldades e as adversidades que muitas vezes nos assolam. E ele começa dizendo lá os versos que nós lemos: por isso não desanimamos. Por isso aqui, irmãos, por esta causa, Paulo aqui ele nos apresenta uma causa para não desanimarmos. Então a Bíblia recomenda, diante das lutas, das frustrações, das decepções, do coronavírus, do problema financeiro, do desemprego, do comércio que está a ponto de fechar ou até fechou, diante das demissões em massa, se alegrem, porque há uma causa para nos alegrarmos. E Paulo ele aponta e ele apresenta essa causa para não desanimarmos. E que causa é essa? Se você observar aí o verso 14 de 2 Coríntios capítulo 4, você vai ver Paulo dizendo aí no verso 14, ele diz: temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Então ele diz: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ele há de ressuscitar vocês. Então o fim não é essa vida, o fim não são os desesperos que a vida pode promover, porque nós temos um futuro certo. Irmãos, essa é a nossa maior promessa, a maior promessa do povo de Deus, está acima de qualquer problema que nós porventura podemos enfrentar. E quando Paulo escreve dizendo não desanimem, é porque nós seremos ressuscitados. Um dia, irmãos, nós venceremos o mal que traz maior temor à maioria das pessoas sobre essa terra, que é a morte. Eu acho que esse talvez seja o maior medo no coração das pessoas, a morte. Mas a Bíblia garante que um dia nós venceremos a morte. Ele nos fará vencer as barreiras da morte. A morte não poderá nos deter. E Paulo ele continua: por causa disso não desanimamos. Mesmo que o homem físico, mesmo que a nossa estrutura humana, o nosso homem físico se corrompa, se destrua,
esteja mais ledo, desanimado, cansado, passando por momentos difíceis, mesmo que venham as piores tribulações e angústias, as piores perseguições, mesmo que os vales sombrios nos cerquem, irmãos, mesmo que venha a escassez, mesmo que os principados e potestades do mal se levantem contra nós, ele diz: o homem espiritual em vocês, o Espírito que habita em vocês, o poder do Senhor que está em vocês, vai renová-los, vai restaurá-los e garantirá a vocês a condição de passar por isso. E ele ainda diz, acompanha aí comigo, verso de número 17, ele diz: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós glória incomparável de valor eterno. Ele está dizendo, essa tribulação, embora pareça não ter fim, embora pareça ser tão grande, ser tão difícil de passar por ela, ela é leve e momentânea. Ela não é tanto assim como parece. Ela não está durando tanto assim, também não durará tanto assim. Então Paulo nos arremete agora para fazermos uma comparação do que nós estamos vivendo, do tempo de angústia que talvez nós passemos, diante da eternidade, da glória de Deus e daquilo que aguarda-nos nesse lar eterno e glorioso. Isso não é nada diante do prêmio que eu e você temos. Isso não é nada diante da glória futura, daquilo que é tão real quanto nós mesmos, que é o lar eterno, que é a presença de Deus. Um dia nós estaremos lá. E ele ainda continua dizendo que isso vai produzir, veja, as aflições são leves, são passageiras e estão produzindo em nós uma glória incomparável. Ela vai produzir em vocês, ela vai trazer frutos sobre vocês. Ela não vem apenas porque ela não vem por vir apenas, ela tem propósitos específicos. Ela vai produzir frutos e frutos eternos para a eternidade, frutos gloriosos, algo inimaginável, incomparável. Irmãos, nós podemos fazer a melhor imagem do céu que nós conseguimos. Faz aí uma imagem do céu na sua mente agora. Pensa como vai ser o céu para você. Olha, você pode caprichar nesse pensamento. Isso não é nada perto do que será. Isso não é nada perto da grandiosidade que será. A Bíblia diz que nos céus haverá ruas de ouro, mar de cristal, né? Nós não podemos levar isso ao pé da letra, mas ali nós temos uma indicação de quão valoroso é aquele lugar, porque o metal mais precioso dessa terra, né? O ouro, um dos mais preciosos dessa terra, lá a pavimentação das ruas é feita dele. De tão valoroso, de tão abençoador, de tão magnífico que é o que nos aguarda. Então, aquilo que virá é maior do que qualquer riqueza, qualquer glória, qualquer reconhecimento que essa terra possa dar. E não é apenas por um tempo, 80, 90, aos que vão bem longe, 100 ou passam um pouquinho. Não é só isso, é eterno, é para sempre. Então, irmãos, embora quando o vento forte sopre e tudo pareça perdido, nós temos que lembrar que Deus está no controle. Deus controla as coisas. E Deus trabalha ao favor dos seus servos e servas, embora nós não mereçamos.
mas Ele trabalha a favor dos seus. E para a gente poder mensurar um pouquinho essa realidade, quero contar uma ilustração aqui para os irmãos. Certa vez um navio naufragou e apenas um homem sobreviveu, só um. E esse homem, ele era um servo de Deus, um cara temente a Deus. E mesmo muito machucado, devido àquele naufrágio, ele conseguiu nadar por algum tempo, à deriva alguns dias, e ele avistou uma ilha, e ele nadou até aquela ilha. Penosamente, ele nadou até a ilha, e ele conseguiu chegar aí em terra firme. Os primeiros dias foram dias terríveis, ele estava machucado, não havia remédios, ferimentos inflamados, febre, frio, não havia como fazer fogo, não havia um lugar decente para ele poder descansar. Então foram dias terríveis. Mas ele perseverou, ele orava a Deus e clamava: Senhor, me dá força, Senhor. Me ajuda, Senhor. E Deus foi dando força àquele homem, e ele pedia a Deus: Senhor, envia alguém para me tirar daqui. E os dias passavam e ninguém ia lá. Mas ele perseverava em oração, ele cria, ele acreditava, ele confiava. E o tempo foi passando. Semanas, meses, ao ponto dele perder a conta de quanto tempo ele estava ali. Mas ele foi se adaptando. Conseguiu alimento, construiu uma cabana, melhorou a cabana, deixou com conforto mínimo. E ele orava a Deus pedindo. E o alimento das redondezas ali onde ele estava foi acabando. Então o que ele precisou fazer? A cada dia ele precisava se embrenhar mais na mata. E mais longe buscar comida. E certa manhã, depois do seu momento de oração, de louvor a Deus, de confiança que Deus o tiraria dali, ele se embrenhou para a mata. E de lá de longe ele viu uma fumaça na direção da cabana que ele tinha construído. E ele saiu correndo em direção à cabana. Quando ele chegou lá, a cabana estava pegando fogo. Fogo tomou conta de tudo que ele construiu meses. E agora aquele homem que era tão temente, com uma perspectiva tão boa, ele olha para o céu e começa a gritar com o Todo-Poderoso, dizer: até isso você me tirou? Não basta para você ter me deixado aqui, até isso você me tirou? E ele ficou muito bravo e falou: eu não oro mais, não falo mais contigo. E a noite chegou, o frio chegou, e ele arrumou um lugarzinho lá no sereno, e em lágrimas pegou no sono e dormiu. No outro dia, ele acorda com um som de uma buzina muito alta. E ele levanta e ali à vista de longe um navio vindo na direção da ilha. Ele foi resgatado naquela manhã. Pegaram ele, colocaram dentro do navio, deram comida, e ele perguntou assim: quem trouxe vocês aqui? Como vocês descobriram que eu estava aqui? E eles responderam: nós vimos a fumaça que você fez. Irmãos, Deus é poderoso. Isso é uma ilustração, não é uma realidade. Mas quantas vezes Deus, Ele nos leva a extremos. Ele permite que cheguemos a extremos para nos tirar de situações, para abrir os nossos olhos, para nos livrar, para nos libertar de nós mesmos.
de situações que nós mesmos criamos. Então, embora os ventos fortes soprem, Deus está no controle. Essa pandemia vem abalando a estrutura de muitas pessoas. Nós estamos aqui numa cidade menor, não há casos. O comércio está aberto, os empregos continuam. Graças a Deus a Cevale começou a produzir novamente, começou a exportar de novo. É uma empresa que praticamente ajuda em grande parte do sustento aqui da nossa região. Nós não estamos sentindo tanto, mas nós podemos sentir ainda um vento forte soprar. Mas nós temos irmãos nossos, nós temos estados do nosso país, onde os crentes estão passando dificuldades, onde irmãos e irmãs estão passando lutas terríveis. Países, sobretudo aqueles mais pobres, que estão sendo terrivelmente solapados por essa crise. O vento está soprando, mas Deus está no controle. E por que esses ventos sopram? Quais são as razões que muitas vezes Deus envia esses ventos fortes? Eu quero ver algumas razões aqui com os irmãos. A primeira razão, porque esses ventos nos levam mais perto de Deus. Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 3 ao verso 5. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5 diz: Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo outorgou. Irmãos, tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Persistência, constância, firmeza. A perseverança, segundo Paulo escreveu aos Romanos, ela gera o quê? Experiência. Então a tribulação gerou perseverança, persistência, constância, firmeza. Essa perseverança agora gerou experiências. Conhecimento profundo, experiência, conhecimento profundo, é diferente do conhecimento só de ouvir de alguém. Uma coisa é você ouvir um testemunho de alguém, outra coisa é você ter um testemunho para contar. Há uma diferença grande. Você viver uma experiência e você ouvir uma experiência de alguém. Há uma diferença grande. Então, Paulo está apontando que a tribulação que Deus produz, ela gera perseverança sobre nós. Essa perseverança, ela se transforma em experiência, porque perseverando nós vamos ver a boa mão de Deus, nós vamos ver os livramentos de Deus, e essa experiência, ela vai gerar esperança. E essa esperança aqui, irmãos, não é de esperar por alguma coisa, eu vou esperar para ver se Deus me ajuda. Não, essa esperança aqui é a expectativa de algo concreto, de que você tem certeza absoluta. Nós começamos o ano de 2009 tendo uma certeza absoluta aqui, não tivemos? Vamos reformar. Vamos construir, e está ali. Se a gente ficasse, vamos ver, não sei, será que vai dar certo? Nós vamos, certamente vai acontecer. Nós esperamos, uma esperança não do esperar, botar o pé para cima e ficar esperando, não, vamos agir, a esperança de que Deus vai abrir o mar, Deus agindo sobre nós. Então as lutas nos levam, o objetivo, a primeira razão das lutas é nos levar mais perto de Deus.
E sabe o que o vento forte produz em nós para nos levar perto de Deus? Ele produz em nós piedade. Nos tornamos piedosos porque Deus quebra as nossas asinhas, quebra a nossa crista, nos fazem orar mais, nos fazem buscar mais a presença de Deus. Quando nós estamos passando por lutas, normalmente a gente ora muito mais, não é verdade? A gente ora, oh Deus, tem misericórdia, clamamos. Você sabe onde é o lugar do mundo hoje, onde a igreja de Jesus mais cresce? Será que é no Brasil, onde tudo é favorável, nós não temos ninguém nos impedindo de cultuar aqui? Será que é aqui que o evangelho mais cresce? Não, não é. Não são nos países onde a legislação do país garante liberdade de culto. Não são nesses lugares. Não são nos lugares onde há abastança financeira. Não são os países onde foram colonizados pelo cristianismo. O lugar onde o evangelho mais cresce atualmente é na China. E a China, irmãos, ela faz parte do cinturão chamado Cinturão da Resistência ao Evangelho. Ela está localizada lá na janela 1040, onde está a faixa menos evangelizada do mundo, onde está a faixa onde o perigo em pregar o Evangelho é grande, onde pessoas morrem por conta do Evangelho. Você acha que isso não existe? Existe. Onde pessoas são presas apenas por portar uma Bíblia. É na China, onde há a maior resistência à pregação do Evangelho. Ali o comunismo impera e impede a livre pregação do Evangelho. Lá existem, irmãos, 1,3 bilhões de pessoas. É gente demais. É muita gente. E sabe quantos a proximidade dos números, quanto aqueles que nunca ouviram falar de Jesus na China? Cerca de 500 milhões de pessoas lá nunca tiveram contato com o Evangelho de Jesus. Para a gente poder mensurar mais ou menos a quantidade, é só nós basearmos esses números na população brasileira. Hoje nós somos aproximadamente 210 milhões de brasileiros. Lá existem 500 milhões de pessoas que nunca ouviram sobre Jesus Cristo. Aproximadamente 40% da China nunca ouviu falar de Jesus. Só que esse número está diminuindo. Mesmo com toda a perseguição, o Evangelho está crescendo lá. A igreja vive debaixo de vento forte. A igreja brasileira, nós, irmãos, nós estamos muito bem. Nós estamos bem demais. Eu acho que é por isso que a gente está do jeito que está. A segunda razão porque os ventos sopram é para provar a nossa motivação. Meu irmão, minha irmã que está aqui, você que ouve de longe, o que te motiva a servir a Jesus? Qual é a motivação que há no seu coração quanto à sua caminhada ao lado de Cristo? Irmãos, hoje nós temos inúmeras pessoas que têm buscado a Deus pelos benefícios que podem receber dele. E se tudo começar a dar errado, esses que buscam apenas pelos benefícios vão pular das fileiras. E eu pergunto para você, se tudo começasse a dar errado na sua vida, você continuaria servindo a Jesus? Você o serve por quê? O Novo Testamento, irmãos, está cheio de escritos de autoria de Paulo, por exemplo. Paulo foi um apóstolo proeminente, foi um cara com uma missão abençoadora, um instrumento poderoso de Deus na sua época.
Se tem um cara que a gente pode dizer, esse é o cara, é Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. Paulo foi um homem que deu a vida pelo Evangelho. Ele sofreu na pele, ele sofreu prisões, ele foi tido como morto. Alguns chegam a dizer que quando ele apanhou em uma das suas viagens e foi jogado de um penhasco, ele foi jogado porque o grupo que o apedrejou o teve como morto, falou, morreu, vê isso, morreu, joga no penhasco, o cara, pum, lá para lá. Um tempo depois ele levanta de lá, sacode a poeira e vai pregar o Evangelho. E depois Paulo volta nessa cidade e planta uma igreja lá. Então é o cara, não é? É o cara, um homem de Deus. Mas esse mesmo Paulo que teve essas experiências e tinha um comprometimento tão grande com Deus, ao ponto de dar a vida pelo Evangelho, ele em uma das suas cartas lá, nessa carta mesmo de Corinto, na segunda carta dele, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Olha só o que esse homem viveu e passou. Então, Paulo foi diversas vezes provado e saiu aprovado. O que motivava o coração de Paulo era o Cristo, não eram as coisas, não eram as circunstâncias, não era o momento. Irmãos, a vida cristã, ela não é de mar de rosas. Irmãos, a vida cristã, você não acorda todo dia inspirado para ajoelhar na sua cama e passar meia hora, 1 hora, adorando e louvando a Deus, não. Você não começa segunda-feira falando, ai, chega quarta que eu quero ir para o culto. Ai, chega domingo que eu quero ir para a escola bíblica. Ai, estou doido para ir no culto à noite. Puxa vida, ainda é segunda-feira. Não é assim. São lutas. Nós lutamos contra nós mesmos. Nós lutamos contra tantas coisas ao nosso redor, as potestades, os principados que se levantam contra nós. Então é uma luta. E o que nos faz manter de pé é o que nos motiva. E o que motiva você? Se é o Cristo, vai vir a luta que vier, você vai ficar firme. Agora, se não é o Cristo, o primeiro ventinho que soprar, talvez você não consiga ficar de pé. E esse homem que eu acabei de ler aqui, o que ele viveu, o que ele narrou da sua vida, ele disse o seguinte: morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Essa perspectiva, irmãos, que nós precisamos ter. Essa visão que nós precisamos manter. Lembrar que nós estamos aqui apenas de passagem e que tudo passa tão rápido. Voa. Qual a sua idade hoje? Voa, irmãos. Voa. Daqui uns dias nós estamos indo para casa, para o nosso lar celestial. E embora os ventos venham, Deus nos dá garantias que Ele estará conosco, de que Ele nos tomará pela mão,
de que Ele vai nos dar o estímulo e dizer: continue, não temas, vai, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Então nós precisamos, amados, diante das lutas, dos problemas, lembrar que Deus está no controle. Por mais que sejam difíceis os dias, Deus continua no controle. Ele é Senhor de tudo. Ele é o Senhor da nossa história, da nossa vida. Então nós precisamos nos levantar e continuar lutando. Nos levantar, e mesmo que a nossa cabana seja queimada, nós precisamos lembrar que há um Deus soberano que governa tudo. E talvez Ele queima tudo é para mandar o socorro, para mandar a solução. Então creia, confie no Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas aqui em oração mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos dê força frente aos problemas, às lutas que muitas vezes nós enfrentamos. Pai, que possamos ter uma perspectiva, um olhar de acordo com as Escrituras Sagradas, que possamos nos lembrar das palavras de Paulo dizendo que nós não devemos desanimar frente aos problemas, porque eles são leves e passageiros. Que nós possamos nos lembrar, ó Deus, que nós temos a garantia, por meio de Cristo, de um lar eterno que nos aguarda. Que nós temos essa confiança de um Deus que está conosco em meio às tribulações, às angústias, às perseguições, que Ele não nos livra delas, mas Ele está conosco nelas, e Ele nos dá força para prosseguirmos, e Ele nos dá momentos também de calmarias, para nós termos a nossa força renovada novamente, e ganharmos assim experiências. Nos ajuda a lembrar, ó Pai, que mesmo em meio a tantas situações difíceis, nós devemos nos alegrar. Nós somos convidados pelo Senhor a nos alegrar, e não a murmurar, e não a deixar que o nosso coração seja tomado por medo, por temor, por preocupações. Precisamos nos alegrar em Ti, ó Deus. Ajuda-nos nessa tarefa, Pai. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.